Graça e paz, querido povo de Deus, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de integração, de preparação, de capacitação para os novos membros da igreja. Que bênção estarmos juntos, que bênção podermos interagir por meio deste canal e assim sermos abençoados. A nossa oração é para que o Espírito Santo esteja com você agora e assim ele esteja agindo na sua vida. Nós cremos num Deus que é atemporal e que é onipresente. Então, independente desta aula ter sido gravada em outro momento, agora Deus é real, está na sua vida e está te abençoando em nome do Senhor Jesus. E a nossa oração é para que o Espírito Santo te ilumine, para que o Espírito Santo traga clareza a mim e a você, para esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Que alegria! Podemos celebrar as bênçãos do Senhor. Você é muito bem-vindo à nossa comunhão, à comunhão da igreja, à nossa comunidade. Igreja é isso. Igreja é um espaço onde experimentamos o corpo de Cristo. E como é bom saber que você está conhecendo um pouco mais da Igreja do Senhor Jesus através da nossa comunidade de fé. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o propósito do nosso curso e também entrar no primeiro tema que o movimento wesleyano chamou de o quadrilátero da fé. Mas antes de entrar propriamente nessa questão do tema de hoje, da matéria de hoje, do conteúdo de hoje, eu quero falar um pouco da proposta do curso. O curso ele tem como objetivo aguçar a sua curiosidade. Nós não estamos aqui fazendo um curso de pós-graduação. Aliás, as coisas de Deus nós nunca saberemos tudo. O Salmo 23, que é muito conhecido de todos nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas nele. Daqui 30 anos, quando você estiver lendo o Salmo 23, Deus vai mostrar coisas novas, reveladas diante do trono de Deus para mim e para você. Então, a nossa proposta não é que a gente esgote tema, não. Sabe aquela ideia do amostra grátis? Sabe aquela ideia quando você dá um pirulito para uma criança, para ela saborear e gostar e pedir mais depois? É uma entrada para você desfrutar um pouco do muito que Deus tem para nós. Talvez você pergunte, pastor, mas quando que eu saberei tudo? Nunca conseguiremos entender tudo de Deus, porque Deus é eterno, Deus é infinito. Quanto tempo nós demoraremos para conhecer a infinitude de Deus? Toda a eternidade. Certa feita, Jesus disse aos discípulos, né? Ou melhor, Jesus falou para Deus naquilo que ficou chamado como oração sacerdotal. Ele falou: Pai, eu dei a conhecer a vida eterna aos discípulos que o Senhor me deu. E ele fala: a vida eterna é essa, que estejam te conhecendo como único Deus, Senhor e Salvador. Então, quanto tempo demora para a gente conhecer um Deus que é infinito? Toda a eternidade. O que nós estamos fazendo aqui? Experimentando, saboreando. E a cada dia, a cada vez que você se debruçar em querer conhecer e experimentar de Deus, mais ele vai ter revelações novas para você. Então, a proposta do curso não é um curso de aprofundamento. É um curso onde você vai descobrir que existem muitas nuances para você se aprofundar nelas no decorrer de toda a sua experiência cristã. E aí eu quero falar então sobre aquilo que nós chamamos de quadrilátero da fé. O que as pessoas dizem hoje? Você já deve ter ouvido, até eu escrevi isso aqui na introdução, depois dessa apresentação aqui, eu vou ler com você, tá? Quando a gente olha para as formas de conhecer a Deus, né? Esse primeiro momento eu já falei para você, que é o manual, que foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar a você, candidato, através do batismo, profissão de fé ou assunção de voto, conhecimentos básicos necessários para que você possa assumir conscientemente a sua fé através da nossa igreja, a Igreja Metodista. Espera-se, a partir deste conhecimento, que haja interesse individual por parte de cada discípulo, no sentido da busca de um aprofundamento nos assuntos aqui abordados, assim como em outros que certamente deverão compor a fundamentação da vida cristã que o Senhor Jesus Cristo tem proposto a nós
a sua igreja. Então, posto isto, eu queria pensar com você na introdução da aula de hoje e ler uma fala aí, um texto, para você entender bem. Atualmente, muito se tem perguntado sobre como se conhece a Deus. Quantos e quais caminhos podem levar a Ele? Inclusive, existe uma falácia moderna que declara: todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido esta frase. Essa questão, ela será respondida na medida em que conseguimos entender quais são os reais meios que Deus utiliza para se manifestar ao homem. John Wesley, na tentativa de transmitir ao homem a forma de conhecer mais de Deus, ele desenvolveu estudos demonstrando que podemos conhecer Deus de várias formas. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor para a gente pensar nessas formas. Pensa um pouquinho comigo aí, como que você conhece Deus? Talvez você dirá assim: eu conheço Deus através do testemunho das pessoas, eu conheço Deus através de uma vida de oração, eu conheço a Deus através da minha devoção, lendo a Bíblia. Eu conheço a Deus quando eu vou à igreja e ouço uma pregação. Eu conheço a Deus quando eu estou passando por um momento difícil e eu sinto Deus. Enfim, não existem muitos caminhos que levam a Deus, mas existem meios pelos quais Deus, que é único, se revela a nós. Então é sobre isso que nós queremos estudar com você hoje. Aquilo que nós chamamos, como metodistas, de quadrilátero da fé. E a primeira área, ou o primeiro aspecto, a primeira abordagem desse quadrilátero que eu quero apresentar para você é aquilo que nós chamamos de tradição. Vou ler para você. Quando Wesley falava de tradição, ele se reportava à experiência da igreja acumulada no decorrer da história. Experiência que nos legou princípios teológicos, nos legou uma identidade, nos legou a compreensão da fé, exemplos de vida, testemunhas da igreja única, que compreendia a graça e o compromisso com o reino, que eram expressos através dos símbolos no decorrer da história, das liturgias, da inologia, etc. Quando a gente fala de tradição, convém diferenciar tradição, que eu coloco entre aspas aqui, que é a fé viva daqueles que já morreram, de tradicionalismo, que é uma fé morta daqueles que ainda vivem. Conforme está em 1 Coríntios capítulo 11, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E ele continua: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes a tradição ou as tradições como vô-las entreguei. Então, a tradição é um meio pelo qual a gente conhece a Deus. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar. O meu avô, um italianão que veio aqui, família de italianos, na época lá das plantações, das fazendas de café, na década de 30, o vô Tony, ele se converteu através de um pastor metodista lá de Ourinhos, interior de São Paulo, reverendo Benedito Natal Quintanilha. E eu conheci o meu avô, cresci ouvindo as histórias do vô Tony. E eu me lembro que o vô Tony contava pra gente que no domingo eles acordavam muito cedo, eles colocavam as mulheres e as crianças menores na carroça e os meninos e os homens adultos iam a pé ao redor da carroça, andavam muito até chegar na cidade, e eles chegavam antes das 9 horas da manhã, e eles lavavam os pés na porta da igreja, numa torneira que tinha lá, para colocar a botina, para poder entrar na igreja e cultuar a Deus. Isso para mim é muito fresco na minha memória, essa história que eu aprendi do meu avô. Então, isso não está na Bíblia, mas quando eu aprendi com o meu avô, eu aprendi que era um jeito que ele conhecia a Deus e eu também passei a conhecer a Deus pela experiência do vô Tony. Então, para nós metodistas, tudo aquilo que aconteceu depois da Bíblia pronta, no primeiro século, com o final da era apostólica, e nós vamos falar mais sobre isso posteriormente, dali até os meus dias, esse período da igreja
muita coisa de Deus aconteceu que não está na Bíblia. Essas experiências desse povo nós chamamos de tradição. Então, através da tradição daqueles que já morreram, mas tiveram uma fé viva, eu aprendo sobre Deus. Então, para nós metodistas, uma forma que eu conheço a Deus é através da experiência daqueles que vieram antes de mim. Quando eu ouço falar de Martinho Lutero, quando eu ouço falar de João Calvino, de João Wesley, o que eu estou aprendendo sobre Deus através da vida desses homens, dessas mulheres que viveram antes de mim? Então, nós metodistas entendemos que a tradição é uma forma de eu conhecer a Deus. E quando eu olho para aquilo que aconteceu nos séculos, nos anos, nas décadas anteriores, eu sou edificado. Pare para pensar um pouquinho. Essa igreja que você está começando a frequentar, que é a Igreja Metodista Central em Goiânia, ela tem mais de 80 anos. Tem muita história. Quando a gente ouve dos nossos antepassados que prepararam para que nós chegássemos aqui, a gente aprende sobre Deus. Então, olhe para a sua vida, olhe para as pessoas que vieram antes de você, como é bom fazer parte, como diz lá em Hebreus capítulo 11, uma grande nuvem de testemunhas que mostram para nós sobre quem é Deus na nossa vida. Eu não tinha separado esse texto, mas eu vou ler para você, lá em Hebreus, deixa eu ver se eu acho certinho aqui, mas Hebreus fala isso, né? Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Eu li Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. É isso. Quando eu olho para essas testemunhas, eu vejo e sou edificado na tradição cristã. Agora, o texto que eu estou projetando aqui, ele fala de um detalhe interessante. Ele fala do perigo do tradicionalismo. Pastor, o que é o tradicionalismo? É quando a gente segue algo que os nossos antepassados fizeram sem entendermos o porquê. Então, uma das coisas que você vai me ouvir falar diversas vezes nesse curso é falar de outras tradições religiosas. Eu vou falar de outras denominações, cristãs ou não. E eu falo com todo respeito às pessoas. Mas o fato de eu respeitar as pessoas não quer dizer que eu precise concordar com elas. Então, eu vou falar de outras igrejas para mostrar a diferença que há na forma que elas creem e que nós cremos. E também vou mostrar aquilo que é igual. Então, estou falando isso para falar da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu já perguntei para diversos católicos, e se você já foi um, talvez possa responder para você mesmo, né? Ou então na nossa próxima aula presencial. Eu já perguntei para muitos católicos por que eles fazem o sinal da cruz. Eles fazem o sinal da cruz quando passam em frente ao cemitério, em frente à igreja, quando passam por um grande susto ou livramento. Normalmente o católico faz o sinal da cruz. Mas se você perguntar para ele o porquê que ele faz, a maioria não sabe responder. Ele aprendeu e está replicando o que aprendeu. Para nós isso é tradicionalismo. Tradicionalismo é uma fé morta de quem ainda está vivo. E tradição é uma fé viva que se perpetua mesmo depois que a pessoa morra. Vamos falar agora da gente, né? Se você chegar na nossa igreja e na hora do louvor observar todo mundo levantando a mão e você começar a levantar a mão também, sem entender o porquê que você está adorando a Deus com as mãos erguidas, esse levantar das mãos é um tradicionalismo. O tradicionalismo não nos mostra Deus. O tradicionalismo muitas vezes nos afasta de Deus, porque nos leva para uma religiosidade vazia. Então, tradição é algo bom que eu aprendo com os meus antepassados. Tradicionalismo
é algo que eu devo deixar de lado porque não tem propósito e eu não entendo qual é o objetivo disso. Então, para nós metodistas, pensando no quadrilátero da fé, eu até vou apresentar aqui para vocês a ideia do quadrilátero, né? Então, nesse quadrilátero, o primeiro ponto que a gente identifica é a tradição. Então, se você imaginar aí um quadrilátero, eu vou pôr aqui para você agora, o quadrilátero, aparece aí a tradição. Quer ver? Olha aí, tradição. Então, para nós, nesse quadrilátero, tradição tem a ver com a história daqueles que viveram Jesus antes da gente, ok? Agora, como eu falei que é um quadrilátero, o segundo ponto que eu quero identificar com vocês é aquilo que a gente chama de experiência. Ou, para seguir até a questão das palavras, nós podemos falar de emoção. Eu vou ler para você o que está lá sobre experiência ou emoção. A vida de Wesley foi mudada depois que ele teve a sua experiência do coração aquecido. Depois você vai, nas próximas aulas, você vai entender melhor o que quer dizer isso. Isso nos mostra que ser cristão não é conhecer teologicamente um Deus todo-poderoso, mas, mais do que isso, é experimentá-lo pessoalmente, na medida em que o ser humano sente Deus em sua vida. Ele experimenta um relacionamento próximo com o Salvador. Certamente a sua vida é transformada, como bem expressou esse sentimento no livro de Jó. No final do livro de Jó está escrito: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 5. Agora eu vou ampliar com você, para você ver aqui na nossa tela, como está sendo montado o nosso quadrilátero. Então, em primeiro lugar, a gente teve a tradição fala da nossa história. Em segundo lugar, nós temos a emoção, que fala da nossa experiência pessoal com Jesus. Eu nasci num lar cristão, evangélico, metodista. Aprendi com a minha mãe sobre ser um cristão, com meu pai. Mas aos meus 16 anos, eu tive uma experiência pessoal. E essa experiência, somada à tradição que eu herdei dos meus familiares, essa experiência me fez sentir Deus, experimentar Deus e conhecer Deus na minha vida. Então, querida, é importante a gente entender que uma das formas de conhecer a Deus é através da nossa emoção, é através da nossa experiência. Se você olhar para a Bíblia, você vai lembrar de Moisés, que Moisés ele conhecia Deus, mas quando ele viu a sarça ardendo, ele teve uma experiência. Davi experimentou, os profetas experimentaram, a igreja no Novo Testamento, a Bíblia fala que quando eles oravam, o chão tremia. Então nós precisamos ter experiências pessoais com Jesus. Se você não tem buscado, busque isso. Ore para que Deus se revele a você. Ore para que não seja só um Deus teórico ou um Deus da tradição dos seus antepassados. A tradição é importante, mas a sua experiência é fundamental. E a maioria das pessoas que está interagindo comigo agora nesse vídeo já teve alguma experiência com Jesus. Pare para pensar. Naquele momento que você estava lendo a Bíblia, ouvindo um sermão, participando de um culto, e você sentiu, alguns sentem através de arrepios pelo corpo, outros choram, outros ficam contritos, outros caem no poder de Deus. Não importa qual é a reação que nós vamos ter, mas você precisa ter uma experiência. Essa experiência vai ser fundamental na sua vida. E normalmente quando nós temos, nós sabemos. E às vezes a gente não deu valor. Mas se você refletir, buscar na sua memória, você vai encontrar momentos em que você experimentou Deus de uma forma muito forte. E preste atenção nisso. Isso não pode ser só uma vez na vida. Não pode ser algo que aconteceu no meu caso, né? Há 42 anos. Não. Diariamente, constantemente, nós precisamos experimentar Deus. Imagine se você fosse a um médico e você tivesse lá na parede do consultório o último diploma dele de medicina,
e sem nenhum curso de pós-graduação, sem nenhuma atualização, e esse médico se formou na década de 70. Eu não recomendo que você fique nesse médico, ou no advogado que se formou antes de 88, que era outra Constituição. Então, queridos, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter experiências atualizadas com Deus. A nossa experiência não pode estar baseada em algo que aconteceu há 40 anos. O que aconteceu há 40 anos foi muito importante, mas eu preciso estar experimentando Deus na minha vida diariamente, porque assim eu vou estar sempre sendo renovado. Eu e a Solange, que provavelmente você conhece, a minha esposa, nós estamos casados há 38 anos. Nesses 38 anos, nós experimentamos um amor um pelo outro, um do outro, milhares de vezes. Porque se eu estivesse casado há 42 anos, ou 38 anos, baseado na experiência de 30 anos atrás, o meu casamento não permaneceria. Então, para nós, cristãos metodistas, protestantes, nós pregamos, defendemos e buscamos experimentar Deus na nossa vida de uma forma empírica, experimentar de uma forma prática. A minha primeira formação é na área de química. E como químico, quando eu falava para as pessoas lá na década de 80 que eu trabalhava como químico, as pessoas falavam: que isso, química? As pessoas tinham ojeriza, tinham nojo de química. Eu não sei se você é um desses. Por que as pessoas não gostam de química? Porque elas aprendem a teoria decorada só para ser aprovada naquela disciplina no seu curso. Então, você aprende sobre a tabela de Linus Pauling, você aprende sobre a tabela periódica, você aprende sobre o valor do π e outras coisas mais, só de forma decorada, só para passar de ano. No meu caso, não. Eu estudei em um lugar onde a gente aprofundava a teoria no laboratório. Aquele espaço tinha laboratórios muito bem aparelhados, tinha professores e técnicos muito bem esclarecidos, e a gente via uma fórmula na lousa. Esse tempo, eu sou do tempo ainda da lousa de giz, do retroprojetor. A gente via a fórmula, no dia seguinte ou no mesmo dia a gente ia para o laboratório. E aí a gente via as coisas se misturando, tomando cor, virando outros elementos, e isso me atraiu. A experiência da química me atraiu, não a teoria somente. Então, quando eu experimento Deus, eu passo a ser atraído por Ele e quero Ele na minha vida. Nós, metodistas, acreditamos que há um só Deus. Não há muitos caminhos que levam para Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existem muitos caminhos. Há um caminho só, mas existem meios pelos quais eu conheço esse caminho. Através da tradição, que é a experiência dos meus antepassados, e através da minha emoção, que é a minha experiência pessoal, ok? Se você tiver alguma experiência a compartilhar, na aula presencial, quero ouvir a sua experiência. Agora eu vou para o terceiro ângulo, o terceiro tópico desse quadrilátero imaginário. Eu quero falar da criação. E aí eu estou seguindo o mesmo ritmo, né? Razão, emoção, criação. Eu quero ler com você o que para nós quer dizer essa ideia da criação. A criação e a natureza revelam a divindade. Espera aí que eu estou passando aqui, vou mostrar para você. A criação, vou lendo aqui, vai aparecer. Aí, ó. A criação e a natureza revelam a divindade. O conhecimento de Deus pode ser alcançado contemplando-se a natureza. Ao olharmos para a criatura, percebemos as características e os atributos do Criador. Este conhecimento vem da observação ao nosso redor. Valorizar a criação é comprometer-se com a vida. Por isso que o salmista fala no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é o terceiro ponto. Então, quero mostrar agora no quadrilátero para você que nós estamos formando. Primeiro lugar lá, o quadradinho da tradição. O segundo, da emoção. O terceiro é... eu falei da criação, né? Eu pulei um aqui, não tem problema, depois eu volto no outro. Vou falar da criação agora. A criação, queridos, é o meio pelo qual
Deus se revela a nós também. Nunca ninguém viu Deus, mas através do que Deus fez, nós conhecemos os atributos dele. Eu estou sentado numa mesa, aqui numa cadeira, apoiado numa mesa, que a gente não conhece a fábrica. Nós não conhecemos quem foram os trabalhadores, a fábrica que produziram esses materiais. Mas olhando para a qualidade do produto acabado, eu posso atribuir características a essa empresa. Tem um controle de qualidade muito bom, é uma empresa muito séria por aquilo que ela produziu. Então, como nós não conhecemos a Deus diretamente, conhecemos através de Jesus, uma forma de conhecer a Deus é através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, disse o salmista. Então, quando eu olho para a criação, atente para um detalhe. Nós não vemos Deus na criação, porque Deus não é criatura, ele é criador. Quando eu olho para a criação ou para a criatura, para a natureza, eu percebo atributos de quem criou. Quem criou, o Criador, sempre é maior do que a sua criação. E, queridos, você sabe, os cientistas não conseguiram ainda definir o tamanho do universo. O universo não tem como ser ainda dimensionado. Sabe-se que o universo é finito, mas a nossa finitude não deu conta de descobrir qual o tamanho do universo ainda. Quando eu penso nisso, quando eu penso numa célula-tronco, num DNA, quando eu penso no organismo humano, quando eu penso na expansão do tamanho do universo, quando eu penso na criação, eu preciso e não tem como não perceber Deus. Você já parou para pensar, já deve ter ouvido, que para que a vida exista na Terra, há uma somatória de coisas detalhadas que, se fosse meio grau centígrado diferente, se fosse uma pressão atmosférica diferente, nada teria acontecido. Foram tantas, entre aspas, coincidências para que o mundo existisse como existe, que é impossível não acreditar que Deus esteja no controle de todas as coisas. Hoje existem cientistas cristãos, e você procura, aí você vai encontrar muitos, que eles defendem a ideia de um processo evolutivo, mas coordenado por uma inteligência superior. Essa inteligência superior, cada um dá o nome que quer, nós damos o nome de Deus. É impossível. Esses dias alguém falou assim para mim, pastor, então me prova que Deus exista. Eu falei, não, é o contrário. Você que precisa provar para mim que Deus não existe. Porque a natureza, a criação, o universo, os descobrimentos científicos provam a existência de um ser superior, provam a existência de uma inteligência maior. Então, se você quer duvidar da existência de Deus, me prove, porque tudo converge para a existência de um ser superior. Ah, mas se Deus existe, por que o mundo está assim? Aí é uma outra conversa, e no nosso curso nós vamos abordar esse tema, e eu quero então deixar você curioso para continuar nas nossas aulas, e nós vamos trabalhar esse tema também. Mas o que eu quero aqui destacar é que, ao contemplar o nascer de um novo dia, o pôr do sol, ao contemplar o universo, as estrelas numa noite bonita, não tem como não entender a existência de Deus. Então, para nós cristãos metodistas, Deus existe e a natureza prova isso. Então, voltando para o nosso quadrilátero, nós temos a criação, aliás, nós temos a tradição, nós temos a emoção, nós temos a criação, que é o meio pelo qual, ou são os meios pelos quais nós conhecemos a Deus. E por último, para a gente fechar tudo isso, eu quero falar da razão. O que é razão para nós, pastor Ednei? Vou ler para você. Quando eu chamo também de intelecto, né? A razão tem seu lugar na expressão religiosa sadia. Refletir a teologia, a fé, é a condição que nos capacita para a compreensão e para a renovação da nossa fé, da nossa religião, da razão humana e da capacidade de ver a realidade. Ter consciência é ter a capacidade para julgar por meio da comparação e da análise crítica,
e também a capacidade de agir metodologicamente, de conformidade com o pensamento racional. Tal processo confere coerência e inteligibilidade no conhecimento de Deus. Então, aquela ideia do ver, julgar e agir. Então, quando eu vejo, eu julgo e eu, em consequência disso, eu ajo, eu estou tendo um conhecimento de Deus através do meu intelecto. Vem daí a advertência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos cristãos de Roma, aos Romanos, capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos e queridas, para nós metodistas, existem 4 pontos, 4 ângulos, 4 lados do nosso quadrilátero da fé, que é a forma pela qual nós podemos conhecer Deus. Primeiro, tradição, história. Segundo, emoção, experiência. Terceiro, criação, natureza. E, por fim, razão, intelecto. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou aqui numa aula orando o tempo todo com você. Eu não estou aqui cantando músicas. Eu não estou aqui mostrando o universo para você. Eu estou aqui falando das coisas que são racionais. Então, para nós, metodistas, através do intelecto, através da razão, eu conheço a Deus. Por isso que nós estamos fazendo esse curso. Para que, além da sua experiência, você tenha razoabilidade, você use o seu intelecto para entender as coisas de Deus. É fato, e nós vamos aprofundar nisso talvez nessa próxima aula, é fato que tem coisas que nós não vamos entender. Porque Deus é infinitamente maior. A nossa mente limitada, cartesiana, não consegue encaixar Deus aqui dentro. Se eu entender tudo de Deus, é sinal que eu me tornei Deus ou Deus se reduziu à minha capacidade intelectual. Então, haverá situações na nossa vida em que nós não teremos respostas. Mas até chegar a essa conclusão, nós temos muito a estudar. Estudar usando a razão. Por isso que para ser um bom metodista, você deve ler a Bíblia, você deve frequentar uma célula, você pode frequentar culto, escola dominical. Para você ter uma ideia, um pastor, uma pastora metodista, estuda pelo menos 10 anos para se tornar um presbítero, para ser ordenado como pastor da igreja. Porque nós entendemos a importância da razão. Nós entendemos a importância do culto racional. Existem igrejas que dão muita ênfase para a razão em detrimento da emoção, da experiência. Existem igrejas que dão muita ênfase para a tradição em detrimento dos outros aspectos. Eu quero concluir agora pensando com você que o quadrilátero ele tem 4 ângulos iguais. Então nós pensamos que tanto tradição, emoção, criação e razão, elas têm o mesmo valor. Tanto é que eu acabei me confundindo aqui na minha apresentação e eu falei numa ordem diferente do que estava na apostila original, porque para nós, esses 4 aspectos têm o mesmo valor. E quando a gente usa um com maior ênfase em detrimento de outro, nós não estamos sendo saudáveis. Então, vou citar algumas igrejas aqui. Quando você vai naquelas igrejas que tem o rótulo de históricas, tradicionais, conservadoras, são igrejas que valorizam muito o intelecto, a razão, os estudos, em detrimento das emoções. Quando você vai naquelas igrejas ditas pentecostais ou neopentecostais, carismáticas, avivadas, existem igrejas que valorizam muito a experiência, em detrimento dos estudos. Tem pastores em algumas dessas igrejas que não estudam para preparar sermão. E existem pastores e outras igrejas que estudam tanto que esquecem até de orar para Deus abençoar na exposição. Então, tem igrejas, como é o caso da Igreja Católica, que ela dá um valor para a tradição que se equivale à Bíblia. Aliás, na Igreja Católica, o termo tradição vem com a palavra sagrada. Para o católico, a tradição sagrada tem o mesmo peso que a Bíblia sagrada. Então, se você perguntar para o padre, onde está escrito na Bíblia que Maria subiu aos céus? A ascensão de Maria. Não tem na Bíblia, mas na tradição católica tem.
Então, para o católico, a tradição tem o peso de Bíblia. Para os pentecostais, a experiência tem o peso de Bíblia. Para os tradicionais, o intelecto tem o peso de Bíblia. E para nós, tentando viver o equilíbrio dessas forças, nós temos a Bíblia no centro. Então, nós destacamos aqui nesse slide essa ideia. Se você observar no slide, a tradição aponta para a Bíblia. A emoção aponta para a Bíblia. A razão aponta para a Bíblia. A criação aponta para a Bíblia. Ou seja, no quadrilátero, o mais importante que está no centro é a Bíblia Sagrada. Então, o prisma pelo qual eu estudo sobre Deus e aprendo é a Bíblia Sagrada. Eu vou na tradição, eu vou na emoção, vou na criação, vou até a razão. Uso tudo isso, mas o mais importante é a palavra de Deus. O mais importante é a Bíblia para nós é o filtro. A Bíblia para nós é o prisma pelo qual eu vejo todo o resto. Então, se você chegar para mim e falar assim, mas o meu bisavô fazia assim, meu tataravô fazia assado, eu vou continuar fazendo. Está na Bíblia? Continue. Não está na Bíblia? Deixa a tradição. Deixa eu dar um exemplo que eu sempre falo, né? Você vai aprender no nosso curso sobre John Wesley. E nós temos os sermões de Wesley, nós temos as cartas que Wesley escreveu. Wesley, para nós, foi um cristão que deixou muita tradição para nós. É o chamado pai do metodismo. Agora, imagine que lá em Epworth, que foi onde ele foi pastor no interior da Inglaterra, algum arqueólogo descubra uma carta e tenha certeza que foi escrita por Wesley, e nessa carta tem alguma coisa que vá contra a Bíblia, o que nós fazemos? Rasgamos a carta, porque ela não tem peso de Bíblia. Se você chegar para mim e falar, mas eu tive uma experiência muito forte, que eu estava dormindo e aconteceu tal coisa, eu vou perguntar para você, tem respaldo na Bíblia? Tem, então é de Deus. Não tem respaldo na Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Então, para nós, eu concluo essa aula falando sobre isso. Para nós, existem diversas formas de conhecer a Deus, como nós fizemos a exposição hoje. Eu conheço a Deus através da tradição de pessoas que vieram antes de mim, e essa tradição eu não confundo com o tradicionalismo. Eu conheço a Deus através da minha experiência pessoal, da minha emoção, que Deus me fez um ser emocional, Deus não me fez um autômato, Deus não me fez um robô, Deus me fez com emoções e eu preciso experimentar Deus emocionalmente também. Eu conheço a Deus olhando para a criação, eu tenho de cuidar, lembra lá, nós vamos falar sobre isso, que a primeira função dada à humanidade, Adão, na língua hebraica quer dizer Adã, quer dizer humanidade. Deus falou para Adão, para nós, cuidem do jardim, cuidem da natureza. Então nós precisamos cuidar da criação, porque a criação aponta para Deus. A criação mostra o Criador. E através do intelecto, estudando, lendo, procurando muitas versões da Bíblia, procurando muitos estudos. Hoje a internet facilita muito a nossa vida e a gente deve buscar aplicativos e outros estudos para que através do nosso intelecto nós aprendamos a ver, julgar e agir conforme a palavra de Deus nos orienta. E olha o que eu acabei de dizer, conforme a palavra de Deus. Para nós metodistas, nós estamos sistematizando nesse quadrilátero da fé, mas lembrando que no centro, no mais importante, é a palavra de Deus. Eu quero tirar agora os slides para a gente orar juntos e eu quero terminar essa aula falando que eu e você devemos buscar olhar para aqueles que vieram antes de nós e aprender com eles. E entender que o que eu experimentar hoje, eu vou estar ensinando no legado das futuras gerações. Eu preciso olhar para a grandeza de tudo e entender que Deus me fez a imagem e semelhança dele. E eu preciso usar o meu intelecto, a minha razão, o meu conhecimento, ler muito, seja alguém de leitura, leia a Bíblia e outros livros também, para que você amplie o seu conhecimento e assim Deus se revele a você. Quadrilátero da fé
é um jeito da gente conhecer mais de Deus. E o mais importante é a palavra de Deus. Queria orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por esta aula. Oramos pedindo que o Senhor traga clareza sobre tudo isso ao nosso coração e que nós possamos experimentar a tua presença de uma forma real. Deus abençoa o meu irmão, a minha irmã, para que nós possamos entender e entendendo possamos experimentar e experimentamos possamos te obedecer cada vez mais. É a nossa oração com gratidão, pedindo que a tua bênção permaneça sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.